Fala galera, beleza? Murilo aqui falando, sejam todos bem-vindos aqui à nossa aula semanal, tá? Para quem não me conhece, eu sou o psicólogo Murilo Vital e aqui eu te ensino a controlar suas crises de ansiedade, tá bom, gente? Vamos lá então. Toda semana aí a gente tem uma aula e essa semana é o nosso aulão de número 10, tá? E a gente vai falar hoje por que eu sinto as crises de ansiedade em casa, tá? Pode estar acontecendo isso, tá? Um assunto aí muito interessante que eu vi que várias pessoas têm uma certa dúvida e é sobre isso que a gente vai estar falando hoje, tá bom? Vamos lá então. A última aula nossa, né, foi como diminuir os sintomas da ansiedade pela manhã. Toda semana a gente tem uma aula, né? Essa nossa é a de número 10, como eu disse para vocês. E a da semana passada, como diminuir os sintomas da ansiedade, foi a de número 9, tá bom? Vamos lá. Então a gente vai falar, né, sobre essa aula de hoje. E aí eu separei em 3 tópicos para vocês, né, para a gente estar debatendo bem isso daí. O primeiro tópico a gente vai discutir por que um lugar, né, onde era para ser um refúgio de sentimentos, a crise de ansiedade vem e a pessoa sente isso. Esse daí vai ser o nosso primeiro tópico, tá? Porque é uma coisa assim, eu vou falar para vocês, tá? É uma seguidora até que falou isso daí para mim, questionou isso. E eu vou falar para vocês o que pode estar acontecendo. Depois, o segundo tópico, a gente vai falar 9 possíveis razões para sentirmos as crises de ansiedade em casa, tá? Esse daí vai ser o segundo tópico que a gente vai estar abordando também. E o terceiro tópico, tá? Sempre as dicas aí que eu deixo para vocês, para já colocarem na prática, tá bom? 6 dicas aí para você diminuir as crises de ansiedade em casa, tá bom? Vamos lá então. Tá? Só lembrando vocês, tá, gente? Comecem a controlar a ansiedade pelo sono, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu beber uma água aqui. Vamos lá. Primeiro esse questionamento aí, né? Por que um lugar que era para ser tão tranquilo e tão de boa, a gente sente as crises de ansiedade? Que esse lugar seria em nossa casa, né? No caso. Daí uma seguidora também comentou comigo, né? Ela falou, porque é o nosso refúgio, né? É um lugar assim que é para a gente se sentir livre de expor aí os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Depois ela colocou, ou era para ser, né? Depois eu coloquei assim que, bom, tem algumas controvérsias aí, que depois a gente vai discutir. Porém, ela tá certa, né? Esse refúgio, esse lugar, assim, para ser realmente um local que a gente pode se expor, que a gente pode ser quem a gente realmente é, tá? Isso daí a gente pode pegar um exemplo da infância, né? Das crianças aí, que a gente vê assim, na escola ele é quietinho, né? Na escola ele é tímido, tudo, e chega em casa ele pega fogo. Isso daí pode ser um exemplo bem clássico, né, e bem comum de se avistar, que a gente se sente em casa e a gente está sendo quem a gente realmente é, tá? E então, mas por que acontece isso também? Né? Porque a gente se expõe tudo, mas às vezes tem alguns elementos, né, que a gente tem fora de casa, né, que a gente tem dentro de casa, quer dizer, né, alguns estímulos, alguns comportamentos que a gente não tem fora de casa, tá? Tem ao contrário também, tá bom? E por isso que às vezes a gente pode ter algumas crises de ansiedade em casa e às vezes por outros motivos que a gente tem fora de casa, tá bom? E por isso que a gente vai daí para o segundo tópico para estar vendo quais são esses motivos daí, tá? E depois no segundo tópico a gente vai conferir eles, possíveis razões que você pode aí estar tendo essas crises dentro de casa, apesar de que a gente pode aí, como eu disse para vocês, essa questão profunda de ser de quem realmente a gente de fazer as coisas que a gente tem vontade, né? Então, mas tem certas nuances, certas diferenças aí, tá bom?
Eu mesmo, né, gente, uma história aí, quando eu tinha 18 anos, eu ficava, né, eu tava mal com ansiedade, né, com uns 18 anos assim, e eu pegava e ficava dando o máximo de mim, fora, né, na questão que eu tava fazendo academia, né, na questão que eu tava indo para a escola na época, eu estava no segundo ano, eu acho, nem sei se existe mais isso, mudou tanta coisa. Eu trabalhava também, então lá fora eu estava dando o máximo e dentro de casa eu daí estava desabando, né? Eu estava completamente no caco, né? Então, na verdade, era uma coisa assim na época mais de falta de autoconhecimento mesmo, né? No caso, assim, eu estava sugando, né, a mais, né? Dando combustível a mais que eu tinha. Em casa eu chegava exausto e às vezes estressado também. E, e tudo isso daí porque a gente libera mais as coisas em casa. Porém, eu estava trazendo muita coisa que eu poderia ou estar resolvendo ou estar deixando assim, pegando um pouco mais leve fora de casa e tá equilibrando essas coisas, né? Então, às vezes a gente pega, eu acho, tem opinião assim, né, que às vezes a gente pega muito pesado com os compromissos ou com as coisas fora de casa, depois quando chega em casa desaba tudo, né? A gente está muito deixando para extravasar ou colocar as coisas num lugar só, né? Em vez de a gente ir já dissipando esse estresse, essas crises, né? Dando um jeito assim, mesmo que seja fora de casa e depois para chegar em casa um pouco mais leve, tá? Essa daí foi a minha história, mas eu vou desmiuçar um pouquinho depois que eu falar do segundo tópico aqui, tá bom? Que no caso vai ser agora, né? As 9 possíveis razões aí de você estar sentindo as crises de ansiedade em casa. Talvez você se conecte, né? Você se, como fala, assimila. Não era essa palavra que eu ia falar, fugiu da mente agora. Talvez você se identifique com essas questões aqui, tá? Vamos lá. A primeira questão, eu fui de um pouco mais básico, assim, vocês vão ver, para um pouco mais avançado, né? Mas depende da pessoa também. A primeira questão é o ambiente desarrumado na sua casa, né? Ah, Murilo, mas eu tenho mesmo, eu sou acostumado assim, para mim não faz mal, né? As minhas coisas bagunçadas mesmo, eu sou bagunçado, né? Não, tudo bem, nada de errado, né? Com o seu jeito de ser, tá? Porém, o nosso cérebro, ele vê a bagunça, tá? A desorganização como algo que é hostil, né? E quando ele percebe algo hostil no ambiente, ele liga um pouco o sistema de alerta dele, que é na nossa ansiedade, né? Então ela fica um pouco mais alterada, tá? E essa alteração aí, tá? Pode ser mínima ou pode ser às vezes meio imperceptível, que a pessoa não percebe, né? Porém pode estar fazendo um tanto quanto mal para a pessoa, tá bom? Então, tanto isso como odor em alguma parte da casa, tá? Isso daí pode estar fazendo com que a pessoa tenha um pouco mais de desequilíbrio na ansiedade, tá? Então, isso daí parte do fisiológico e vai chegando, né, nos sintomas de maneira assim bem devagar, né? Às vezes até meio que imperceptível, tá? Então, o cheiro também, ou a desarrumação, né? Dessas palavras acho que nem existe. A desarrumação pode estar influenciando nisso daí, tá bom? Um ambiente tóxico também, tá? A segunda questão aí que a gente pode estar discutindo, né? Um ambiente que você chega, só tem briga, só tem desavença, só tem falação, só tem agressão verbal, tá? E às vezes assim num ambiente um pouco mais descontrolado tem até agressão física, né? Então tudo isso num ambiente desse pode estar surgindo as crises de ansiedade, tá? Então
Isso daí também pode estar contribuindo, tá? Questões mal resolvidas também, né? A pessoa chega em casa, ela lembra que tem conta atrasada, que ela tá com problema com... Ela tá lá fora, às vezes ela não tá lembrando, ou de alguma maneira ou outra ela consegue temporariamente esquecer que ela tem esses problemas, né? Problemas, como eu disse, com contas, com os filhos, com a esposa, com o esposo, tá? É umas questões assim que estão dentro de casa, né? Quando a pessoa chega é meio que difícil, meio que impossível de estar ignorando, tá? Então é uma coisa assim que pode estar mexendo também, tá bom? A quarta questão é ficar perdido nas tarefas de casa, né? Às vezes a pessoa pensa assim, falou, nossa, agora eu tenho que cuidar de casa. Ah, mas nossa, eu tenho o meu estudo também para cuidar. Nossa, mas agora eu tenho o filho pequeno para eu ver. Nossa, e se tiver um outro filho? Ah, eu tenho um filho maior que eu tenho que ver se tá fazendo lição, né? Nossa, o que eu faço agora? E essa perdição da pessoa, né? Esse grau de que ela tá muito perdida, isso daí pode também estar elevando a ansiedade dela, tá? Então a gente está vendo aí várias razões para a pessoa poder estar ficando ansiosa. A quinta razão que ela pode estar ficando ansiosa pode ser o home office também, tá? Tem algumas pessoas assim que trabalham em home office, tem outras que migraram para o home office, tem outras que agora no tempo da pandemia começaram no home office e quando o trabalho está cada vez mais interligado com a gente, né? Por exemplo, quando a gente vai para a empresa, a gente pega, vamos supor, das 7 às 5 da tarde, depois desliga e pronto, não tem mais. Com o home office, esse grau ficou meio que junto, né? Empresa, trabalho, serviço. Isso daí, se a pessoa não souber, né, ou não der para estar diferenciando, isso daí pode estressar muito, ela sente que está sempre trabalhando. Então, isso daí é alguma coisa que pode estar elevando a ansiedade também e as crises dentro da casa da pessoa, tá? Trazer a sexta razão aí, tá, gente? Trazer problemas e estresse para dentro de casa, tá? Às vezes ela tá com problema no serviço, às vezes ela tá com outro problema, aconteceu outra coisa e às vezes sem querer ela tá descontando isso em casa, tá? Em algum amigo que ela mora junto, no esposo, na esposa, nos filhos, tá? Ela tá trazendo aquilo lá, às vezes ela tá segurando o sapo, engolindo o sapo lá, às vezes ela realmente não pode falar nada, senão ela perde o emprego, às vezes ela não sabe se posicionar, ela não sabe falar não, e depois ela tá descontando isso na família, isso daí pode trazer grande prejuízo depois para a pessoa. Então é muito importante ela estar verificando isso também, tá bom? A sétima razão, tá? Que a pessoa pode ter aí crise de ansiedade é a falta de rotina, tá bom? Por que a falta de rotina? Porque é o seguinte, gente, o nosso cérebro, ele é acostumado a economizar o mais energia possível, tá? Mesmo que ele não for usar, tá bom? Uma dessas razões pode ser, né, que essa programação venha desde a época do pessoal do tempo da caverna, né, que são os Homo sapiens, porque daí eles precisavam de energia ou para lutar ou para fugir. Então, com essa energia reserva, já dava para fazer isso. Porém, hoje em dia, a gente não precisa assim de tanta energia para estar realizando nossas coisas. Mas vamos dizer assim, a programação meio que continua a mesma. Então, essa pode ser uma das razões que é tão difícil sair da inércia, tá? O que é isso, a inércia? De a gente estar fazendo uma coisa e depois estar mudando essa coisa aí para fazer. Por exemplo, para começar a fazer exercício físico, para começar a fazer dieta, para mudar de emprego, tá? Porque mudar de emprego a gente vai ter que pegar outro caminho, até aquilo ficar confortável para o cérebro leva um tempo. Para começar, como eu disse para vocês, a fazer dieta, ele até ele acostumar, entendeu? Porém, uma hora ele tende a se acomodar, tá bom? Então, essa falta de rotina, tá? Essa falta de rotina pode trazer uma certa confusão, né? E a pessoa tá gastando aí mais energia, às vezes mais do que ela tem, e isso daí pode estar trazendo aí alguns níveis de estresse e, consequentemente, elevando a ansiedade dela, tá bom? O oitavo, né,
o oitavo motivo aí que pode ser o alto consumo de cafeína, tá bom, gente? Só lembrando que a cafeína, ela não vem só do café, tá? A cafeína pode estar aí em alguns refrigerantes, ela tá no energético, tá? E ela tá na maioria dos refrigerantes, tá? Só para deixar bem claro. E ela também tá no chocolate, tá bom? Às vezes a pessoa aí come chocolate para desestressar, para ficar menos tensa, porém a cafeína ela tem um pouco também no chocolate, tá bom? E também ele tem muito açúcar. E por que que isso daí, né? Por exemplo, tá bom, menino, mas tem cafeína fora também, tem como eu comprar fora essas coisas, né? Não tenho só em casa. Tá, mas assim, a gente pode ficar mais propenso para consumir essas coisas dentro de casa. Quando a gente está no serviço ou quando a gente está em outro lugar, pode ser que naquele momento a gente está mais restrito para usar essas coisas, para beber café, tá? E agora em casa não, a gente está ali, tem na mesa, tem na geladeira, tem alguma coisa, a gente vai lá e pega, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção nesse consumo aí de cafeína, de glicose, dessas coisas, tá bom? E também a 9, tá? E não menos importante, que eu acho uma das mais importantes, a falta de qualidade de sono ou de horas de sono, tá? Tanto a qualidade é muito importante, é mais importante ainda que a quantidade, tá? A quantidade, falamos assim, que é por volta de umas 6 horas que o adulto precisa, menos que isso é um pouco prejudicial, tá bom? Porém, isso daí vai depender muito da pessoa, tá bom? Cada adulto precisa ter uma rotina, ter um organismo, então cada um vai ter uma maneira aí de estar precisando das horas de sono, tá bom? Vamos lá então. Agora a gente vai para as dicas, tá bom, gente? De como diminuir as crises de ansiedade em casa. 6 dicas aí para vocês estarem conseguindo. Opa, Bento, fazer isso, tá bom? Vamos lá. A primeira dica, tá? É se você tiver num ambiente assim meio desarrumado, você pode usar o micropassos, a técnica micropassos para estar arrumando o seu ambiente. Como assim, Murilo, micropassos? Vamos supor, você está no seu quarto, né? Se eu falar para você assim, eu passo tempo demais no quarto, tudo, e eu tenho que arrumar o quarto. Se eu falar arrumar o quarto, pode ser uma coisa muito grande, né, para você. Fala, nossa, arrumar o quarto, quanta coisa que tem que fazer. Então, a gente pode quebrar, tá? Isso daí em micropassos. Como assim? Você pode colocar, se você quiser até anotar também, se você achar que fica menos perdido com isso, você pode fazer isso. Anota assim, ó, você vai primeiro arrumar a cama, depois você vai dobrar as roupas, depois você vai guardar as roupas, depois você vai guardar, você vai limpar o guarda-roupa, tá? Depois você vai varrer o quarto, depois você vai passar pano no quarto, tá? Você vai quebrando isso, tá? E vai fazendo uma de cada vez. Quando você viu, você já fez aquela grande, né, tarefa que era arrumar o quarto. Então, às vezes, a gente enxugando e quebrando em poucas tarefas, uma tarefa grande, pode ser que a gente tenha mais facilidade em fazer isso, ou seja, de arrumar aí, no caso, um ambiente, tá? Harmonize o seu ambiente, tá bom, gente? Antes de eu falar assim, você tem que se dar bem com a sua mãe, né, com o seu pai, com seus pais, com o seu, com quem tiver, né, na sua casa aí, tá? Logicamente, a pessoa assim para se harmonizar, às vezes dá certo dela conversar, né, dela se dar bem e de chegar num diálogo que ela pode aí estar se acertando com a família, tá bom? Ou com quem ela mora junto. Porém, às vezes isso não é possível também, tá? Então, também, às vezes tem que ver com você, tá? Se você não está trazendo aí esse ambiente, esse estresse para dentro de casa, às vezes pode ser você, mesmo sem querer, mesmo que você não está vendo isso daí, tá? Eu vou contar uma história aqui rapidinho de uma colega minha, tá? Ela chama Fabiana. E o que aconteceu? Ela não acreditava nessas coisas aí de meditação, né? Ela sempre achou um pouco de bobeira, né? Ela tinha até um certo preconceito.
Porém, daí ela viu eu falando sobre e daí ela resolveu fazer, né? Ela resolveu fazer e ela começou a fazer e ela melhorou muito o relacionamento dela, ela disse. Por quê? Porque antes ela queria ter razão, ela era impulsiva, né? Ela era um pouco agressiva com as palavras, ela era um pouco assim, gênio forte que se fala, né? E talvez, né, eu não cheguei nessa questão que ela percebia isso ou não percebia, mas com a meditação ela começou a pensar antes de falar, tá? A ser menos reativa, tá bom? Ela não deixou de ser ela, mas tem alguns comportamentos que estavam atrapalhando aí o relacionamento dela, que vão poder pensar assim, que no futuro poderia até causar aí um rompimento, né? Então, a meditação ajudou ela, tá, a ser uma pessoa menos estressada, tá bom? E daí melhorar o relacionamento dela, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes não é possível, né, mudar o ambiente, tá bom? A gente não tem controle sobre o ambiente. Só que a gente tem controle sobre nós mesmos, tá? Então, se a gente se tornar aí, se você for bastante reativo, se você for bastante impulsivo, pode ser que a meditação possa estar te ajudando daí, tá bom? E tá bom, Murilo, mas eu me interessei agora então pela meditação, achei legal. Como que eu faço para estar meditando? Tem um aplicativo que eu acho que é o melhor que tem, tá? Ele chama Lojong, tá bom? É um aplicativo aí que você acha pela Play Store, pelo qualquer coisa aí que você colocar na plataforma. É gratuito e ele te ensina passo a passo a meditar do zero, tá bom, gente? Eu uso esse, a Fabiana usou. Se você quiser ver essa live que eu fiz com ela falando isso, você pode ir lá no YouTube, colocar Psicólogo Murilo, que tem essa live lá que ela está explicando certinho como que a meditação daí deu uma transformação na vida dela, tá bom? Então é algo aí bem interessante se você quiser tá controlando os seus impulsos, se você achar que é uma pessoa muito impulsiva, muito estourada, tá? Todos esses quesitos aí, tá bom? Dica 3, gente. Resolva suas questões mal resolvidas, tá? Como assim? Às vezes a gente sabe que tem que resolver aquilo, no caso vamos já pegar o gancho aí, do caso do relacionamento, a gente sabe que tem que resolver, o filho desobediente, ou que está tirando nota ruim na escola, ou que está muito teimoso, ou mesmo com dívidas, essas coisas, a gente sabe que tem que resolver e por alguma razão a gente não resolve, né? E às vezes a crise de ansiedade pode estar vindo aí, não porque ela quer te atrapalhar, mas ela tá chamando atenção para isso, falando, você tem que resolver isso, você tem que ver isso daqui, tá? Você tem que estar vendo essa questão aqui com você, tá bom? E daí ela tá chamando a sua atenção para isso, tá? Então, você pode então estar correndo atrás disso daí, tá? Da onde você está me vendo, do seu celular mesmo. Às vezes a pessoa acha que fala, nossa, mas como eu vou fazer isso tudo? Assim, cada um tem um problema, cada problema é muito individual, mas você pode estar resolvendo as suas questões aí do seu mesmo celular. Por exemplo, você quer arrumar uma conta, né? Arrumar suas dívidas, né? Você pode ver aí do seu celular mesmo, do Instagram, você procura algum profissional, nesse caso, para estar resolvendo isso. De filhos também, tudo hoje em dia a gente pode estar resolvendo, vendo assim pela internet. A gente não precisa resolver de cara, né? Primeiro a gente pode aí estar tendo conhecimento, estar se identificando, tá? E depois a gente resolver isso, tá bom? Mas assim, a gente conhecer e reconhecer a situação já é um grande passo já para a gente estar iniciando tudo isso aí, tá bom? Mas só um conselho, tá, gente? Evita, tá? Esse pessoal, os coach da vida, os pessoal de fuleiragem, tá? Vê se a pessoa é realmente formada naquilo que ela está falando, ainda mais com um assunto sério ligado à ciência, tá bom? Como psicologia, quer dizer, como ansiedade, depressão, tá? E outros tipos de transtorno emocional, tá bom? Muito cuidado com isso. Veja, primeiro, antes de consumir o conteúdo da pessoa, vê
o conteúdo, tá? Não, quer dizer, ver a pessoa, tá bom? Ver a formação dela, ver o que quesito que ela aborda, se ela é formada em alguma coisa, tá? Depois você vai atrás do conteúdo e vê também se não é um conteúdo um tanto quanto estranho, viajado, né? Um pouco fora da realidade, assim, da curva de realidade, tá bom? E ver também os resultados, tá? Se ela consegue ajudar outras pessoas, se aquilo que realmente ela fala funciona e prega a verdade, tá bom? Isso daí são várias coisas que faz muita diferença depois. A próxima dica que você pode estar fazendo aí é anotar tudo que você for fazer no dia, se você acha que você está meio perdido, tá bom? Você pode estar anotando aí. Como assim, Maria? Você pode pegar um caderninho comum, tá? Como esse daqui, ó. Eu uso esse para fazer as coisas. Aí você pega, faz essas anotações assim, ó, tá? Acho que vai aparecer ao contrário aí, mas tudo bem. E depois você anota tudo que você tem para fazer no dia, tá? Detalhadamente. Anota o que você o que você acha importante, o que não é importante, anota detalhadamente, tá? Por exemplo, eu tenho que fazer relatório, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que ir no médico tal hora, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tá bom? Depois você vai fazer, esse é o primeiro passo, tá? Escreve tudo. Depois que você vai fazer, segundo passo, você risca tudo que você acha que não é prioridade pro dia, tá? E que não é importante, que tipo, hoje não preciso fazer isso, dá para fazer depois. Você vai riscando. Você vai ver quanta coisa realmente vai ser importante para você no dia, tá bom? Aqueles lá que você não riscou, que realmente vão importar para você fazer. E você vai ver que você vai riscar realmente muita coisa, tá bom, gente? E outra coisa, esse exercício também pode ser importante para você recuperar aí, né, a sua autoeficácia. O que é isso? Você se achar eficaz, você achar que dá conta realmente das coisas, tá? Porque às vezes quando a gente está em crise de ansiedade, que a gente tem várias, né, e está tendo esse tempo prolongado, a gente pode estar achando aí que não dá conta de resolver muita coisa, que isso daí pode estar, que a ansiedade está prejudicando e realmente ela prejudica o nosso desempenho. Porém, a pessoa às vezes, nesse exercício, né, você vai ver que você pode fazer aquilo e você pode ainda fazer mais, tá? Durante o dia, tá bom? Isso daí eu tô falando porque eu já testei na prática, eu já vi gente testando também e comprovando isso, tá bom? Então não custa tentar você começar a fazer, tá? Vamos lá. Beber uma água. Técnica Pomodoro, dica 5 para vocês, tá bom, gente? O que é isso? Essa técnica aqui, tá? Ela consiste, você vai precisar do quê? De um timerzinho, tá? De cozinha. O que é isso, o timerzinho? É isso aqui, ó, tá? Tenho do zero, olha essa aqui. Tem do zero até deixa eu ver o último número aqui, até os 55, né? Que no caso é o zero, não, é isso mesmo, tá? Ó, tem vários formatos, tá? Tem esse aqui, tá? Não importa o formato não, o importante é se funciona só. Esse aqui eu acho que custou por volta de, eu ganhei do meu irmão esse aqui, 7 ou 10 reais, esse daqui foi um pouquinho, porque ele é mais elaborado, uns 35 na época, foi um tempinho que eu tenho ele, tá? Mas você pode achar aí em qualquer canto da internet também, se você quiser, tá bom? E daí, o que você faz com ele? Para que serve essa técnica? Ou você pode usar para estudo, tá? Deixa eu explicar a técnica primeiro. Você vai pegar aqui, ó, vai girar. Aí tem esse aqui, ó, você deixa nos 25 minutos. Aí você vai girando aqui, ó, tudo. Aí vai chegando. Quando chegar no zero de novo, ele vai apitar, tá? Aí você termina o que você tem que fazer, você volta aqui no 5, depois tem uns 5 minutos aí, né, de intervalo para você tá indo no banheiro, tomando uma água, ouvindo uma música, que só dá para ouvir uma só mesmo. Depois você volta aí para suas obrigações, e depois ele vai apitar de novo, um pouquinho mais fraco. Depois você volta de novo no 25 aqui, tá? E vai fazendo as suas coisas.
Essa é a técnica Pomodoro. E para que ela serve, gente? Por que ela funciona? É o seguinte, você pode usar essa técnica para você fazer as suas tarefas de casa. Ela é usada para estudo, mas eu acho também que ela é muito boa para você fazer as tarefas de casa, funciona também, tá? Por quê? Porque a gente tende a ter uma total atenção no que a gente está fazendo entre os 20 e 25 minutos. Depois disso, a gente começa a dispersar, a gente começa a não prestar tanto atenção e não ter tanto foco no que a gente está fazendo. E nessa hora que a gente está perdendo foco é a hora que o timer apita. E depois você tem aquela hora para lavar o rosto, tá ouvindo uma música e fazendo uma coisa que vai, né, trazer novamente a atenção para você, tá bom? Então essa técnica aí é muito boa para isso, tá? E a sexta dica que eu dou para você é reduza e controle o seu café, tá bom, gente? No caso o café também, as outras coisas aí que você pode ter na sua casa, mas é importante você estar reduzindo o controle do café. Por quê? Porque o café ele pode estar trazendo para você uma respiração mais ofegante, um batimento cardíaco um pouco mais rápido, tá? Porque a cafeína faz isso, ela aumenta um pouco mais a adrenalina e o nosso corpo começa a funcionar um pouquinho mais rápido. E às vezes a pessoa vê isso e já acha que é um sintoma da ansiedade. E ela vê aquilo e daí vem os sintomas da ansiedade porque ela acha que está com a crise de ansiedade, tá bom? Então uma coisa alimenta aí a outra, tá? E quantas xícaras aí você pode estar tomando? O recomendável é que você tome aí 5 xícaras de café por dia no máximo, tá? E como que você pode aí estar fazendo isso para ter um controle maior? Você pode estar fazendo isso, por exemplo, na hora que você for tomar o café. Você pega essas 5 xícaras, tá? De água que você for usar, coloca lá na cafeteira tudo, tá? Ou se você faz café do jeito tradicional mesmo, com coador, tudo, essas coisas assim, né? Que eu acho bem melhor também que fica. E daí você coloca já a quantidade certa que você tem aí para tomar o café. Por quê? Porque daí quando acabar, você já sabe que você chegou naquele tanto que você podia tomar no dia, né? Você pensa, mas já acabou. Fala, tá, esse tanto que eu devia estar tomando no dia daí. Então é por isso, tá bom? Não recomendo, tá? Não é recomendável aí também que você pare aí de tomar café de vez, tipo cortar, porque a pessoa pode estar tendo aí uma crise de abstinência, ficando com dor de cabeça, tremedeira, alguma coisa do tipo. Então não é recomendável ela parar de vez não, tá? E cortando não, tá bom? E também é recomendável você tomar o café até 2 horas da tarde, tá bom? Por quê? Porque o corpo ele demora muito para eliminar a cafeína. Ele demora de 6 a 8 horas, dependendo aí do organismo, tá? Então, como demora muito, esse pico aí, se passar das 2 horas, pode estar chegando, né, até a noite, tá bom? E daí pode estar atrapalhando você dormir e, como a gente disse, né, o sono pode estar muito ligado aí às crises de ansiedade, tá bom? Se ele for um sono de qualidade, ele pode melhorar, se não, ele pode estar piorando, tá bom? E é isso que eu tinha para falar para vocês aí, tá bom, galera? Tchau, tomara que vocês tenham gostado, boa noite e até mais.